Um tema tão maravilhoso na música nesta manhã. Falou tudo sobre o Senhor, ser o nosso refúgio, e a nossa segurança, e o nosso Salvador, e o nosso líder. Todas as maravilhosas realidades reconfortantes, e todos nós como crentes experimentamos isso. É claro que é nessa linha que eu quero seguir com você, para que eu acredito que pode ser o livro mais reconfortante do Novo Testamento. Esse é o livro do Apocalipse. Eu digo isso porque ele conta o futuro, e para aqueles que pertencem a Cristo, os abençoados e os perdoados, o futuro é todo glorioso. Porque eu vou passar algum tempo no Apocalipse. Bem, uma das razões é ajudá-lo a entender o futuro, para que possamos deixar de lado a insanidade que está acontecendo no mundo sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global e todas essas coisas que estão sendo ditas de uma forma muito destrutiva. A história da Terra é realmente uma história da bondade de Deus. Ele encheu a Terra de coisas boas. Coisas boas. Devemos ser frutíferos e multiplicar. Não parar de ter filhos porque achamos que o clima está indo de mal a pior para nos eliminar. Devemos agradecer a Deus por todas as graças comuns. E neste ponto específico da história civilizada, somos beneficiários de uma enorme quantidade de avanços que tornaram a vida muito melhor, muito mais rica, muito mais fácil. É a graça comum de Deus. No entanto, você tem a sensação de que as pessoas não estão interessadas em agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Elas querem nos levar a um ponto primitivo do tempo. Elas querem nos fazer retroceder. Elas querem para que tenhamos algo distinto pelas coisas boas que o Senhor colocou nessa terra para nós. Para a nossa alegria. E é porque extensivamente eles têm algum medo insano e desordenado do que pode acontecer ao planeta. Bem, sabemos o que acontece. É Deus quem vai decidir quando o drama finalmente vai terminar. É isso que está no livro de Apocalipse. Mas mais do que isso, o livro de Apocalipse exalta a glória de Jesus Cristo mais do que qualquer outro livro. E sempre foi uma preocupação para mim e uma tristeza que o livro que dá mais glória a Cristo do que qualquer outro livro da Bíblia é mal compreendido, é mal interpretado e até mesmo negligenciado por muitos. O livro de Apocalipse é um livro fechado e selado. Exatamente o que Deus não queria que fosse. Agora, algumas coisas que Deus pretende que sejam seladas em Daniel 12:9 diz que essas palavras estão seladas até o fim dos tempos. E sabemos que Deuteronômio 29:29 diz que as coisas secretas pertencem ao Senhor. Não há alguma coisa que não podemos saber. Mas o livro do Apocalipse não se enquadra nessa categoria. Na verdade, é exatamente o oposto disso. E começa particularmente no versículo 3, apenas para começar, com uma promessa. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e prestam atenção às coisas que estão escritas nela, pois o tempo está próximo. Há uma urgência sobre esse livro, pois ele nos entrega o futuro. Quando você vai para o Apocalipse, você vai para o futuro. Isso é uma revelação. Isso é uma revelação, um desvelamento. Não deve ser ignorado, não deve ser mal interpretado, mal compreendido. Não deve ser selado. E o fato, no último capítulo de Apocalipse, no versículo 10,
capítulo 22, diz: não veja as palavras da profecia desse livro, não negligencie, porque o tempo está próximo. No capítulo 1 está dizendo que o tempo está próximo. Leia e ouça e preste atenção, porque o tempo está próximo. Precisamos de urgência a ler esse livro. Esse livro foi escrito, pois havia uma agência, e veremos em poucos minutos. Apocalipse é o único livro da Bíblia com bênção de abertura e fechamento para o leitor. E quem não gostaria de receber essa bênção de Deus? Se você for abençoado, se você ler, você será abençoado se você entender, e será abençoado se você prestar atenção. Por que você evitaria isso? Ignoraria esse livro? Mas, na verdade, você pode ser posto a ignorar este livro. Incrível. É o último livro da Biblioteca Divina. É o último livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. No final do primeiro século, é a última palavra de Deus. Em Gênesis você teve o início do céu e da terra. Em Apocalipse você tem a consumação do céu e da terra. Em Gênesis nos foi dada a entrada do pecado e da maldição. Em Apocalipse é o fim do pecado e da maldição. Em Gênesis foi o alvorecer de Satanás e suas atividades. Em Apocalipse é a perdição de Satanás e suas atividades. Em Gênesis foi a árvore da vida abandonada. Em Apocalipse é a árvore da vida recuperada. Em Gênesis a morte entra. Em Apocalipse a morte é vencida. Em Gênesis, a tristeza começa. Em Apocalipse, a tristeza é banida. Em Gênesis, o paraíso foi perdido. Em Apocalipse, o paraíso é recuperado. Centralmente, em Gênesis, o Salvador foi prometido. Em Apocalipse, o Salvador é proeminente. Então, quero que olhemos para esta manhã, para os versículos iniciais, versículos de 1 a 8. Isso dá o tom para o resto desse livro maravilhoso. Então, examinaremos um pouco mais do capítulo. Mais uma vez, deixe-me ler os versículos. De 1 a 8. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos essas coisas que em breve devem acontecer. E ele enviou e comunicou pelo seu anjo ao seu escravo João, que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo a todos os que viu. Bendito é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e presta atenção às coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, os fiéis testemunham o primogênito dos mortos, e o governante dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. E ele nos fez ser um reino, sacerdote para Deus e Pai, para que Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele está vindo com as nuvens, e todo olho verá, mesmo aquele que os trespassaram, e todas as tribos da terra chorarão por Ele. Então será o fim. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é o que era, o que há de vir. O Todo-Poderoso agora começando no primeiro versículo, vou apenas olhar para alguns elementos fundamentais. Antes de tudo, a natureza desse livro é indicada na palavra revelação. Apocalipse é uma revelação. Uma revelação é tirar a capa, é desvendar. Ele está nos contando coisas que nunca foram contadas antes. É uma revelação. Algumas pessoas assumem que o livro de Apocalipse supostamente esconde coisas, que é o oposto disso. É uma divulgação completa, é uma revelação, tirando a capa do plano de Deus para o final dos tempos.
para o final da sua história redentora. O tema imediatamente é a revelação de Jesus Cristo. É um livro sobre Jesus Cristo. É Cristo revelado, Cristo descoberto, Cristo manifestado na glória da segunda vinda. Nós o vimos em sua humanidade revelada. Era a sua glória quando ele caminhou por nós pela terra. E aqui você vê sua glória total descoberta. Ele é o tema central deste livro. É a fonte divina que Deus deu isso. Isso vem do céu. Claro que é uma revelação. Vem do céu. Só Deus conhece o futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus ordena o que vai acontecer. E Deus nos deu este livro para nos contar o futuro. Mas o mais importante é que Deus colocou este livro em nossas mãos para nos mostrar a glória de Cristo para nós. Porque Cristo se humilhou. Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem. E um dia o mundo fará. Mas enquanto isso, quando você entra no livro de Apocalipse, você vê que todo se curvará. Você se curvará diante da sua glória. Seus destinatários específicos são identificados para seus servos, crentes. É um livro para crentes, para cristãos. Aqueles que estão sob o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a revelação divina sobre Cristo, de Deus, para nós. E seu caráter profético. Em seguida, é uma revelação das coisas que devem acontecer em breve. É uma previsão futura, com foco no retorno de Cristo, em glória e em todos os eventos e elementos concomitantes e circunstâncias que acompanham isso. Então, estamos em uma jornada para o futuro, para ver coisas chocantes e perturbadoras e emocionantes e alegres e dolorosas e lamentáveis, perturbadoras e encorajadoras e devastadoras e abençoadoras. Mas é um livro de esperança. É principalmente um livro de esperança. É um livro de conforto para o povo de Deus. É para isso que ele foi revelado, para nos dar a história do futuro, para que saibamos que Deus já determinou o fim de todas as coisas e descansarmos nessa verdade gloriosa. Agora uma palavra no versículo 1, eu apenas mencionarei a vocês as coisas que devem acontecer em breve. Agora, quando João escreveu isso, foi por volta de 90 depois de Cristo, no primeiro século. Não parece que foram 2000 anos depois. Esta palavra logo faz muito sentido. E a palavra tacos em grego pode significar um breve período de tempo, pode significar rapidamente. E é frequentemente traduzido dessa forma. E muitas vezes, no New American Standard, referindo-se à rapidez de execução. É uma raiz básica para a palavra tacômetro, que mede velocidade e velocidade. Então, há nesse sentido uma rapidez nesse livro. Há velocidade nesse livro. Você começa com o apóstolo João no capítulo 1 e termina no Estado Eterno no capítulo 22. Em um breve período de tempo, você poderia, sente-se, ler toda a história do passado e a experiência de João até os novos céus e a nova terra. Estado eterno, para que haja velocidade e uma velocidade nesse livro. Isso é a cronologia. Seja cristalino. A sessão profética, a maior parte da sessão profética, vai do capítulo 4 ao capítulo 19. Olha para um período de 7 anos no futuro chamado tribulação. É identificado como 7 anos. De modo que essa sessão, digamos do capítulo 4, é introduzida 5, capítulo 6, começa a tribulação toda, o caminho para a vinda de Cristo. 19, há uma leitura rápida, através de um período de 7 anos no futuro, um período em que Deus desencadeia julgamento no mundo. Então, uma sensação de que esse livro é uma viagem rápida
pela história futura e culmina no reino de Cristo de 1000 anos, capítulo 20, e no novo céu e na nova terra, e os 2 capítulos finais. Eu não acho que a ideia do rápido ou rápido seja o ponto. Acho que logo é uma boa tradução de taco aqui. Simplesmente realmente significa apenas isso. Em breve. Em breve. Isso também aparece no final de Apocalipse, no capítulo 22. E você verá quando eu terminar quantas vezes este livro está entre colchetes, pela mesma afirmação. Mas no capítulo 22, no versículo 12, eis que estou chegando. E diz rapidamente a palavra em breve. Eis que venho em breve. Esse é o último capítulo. Também capítulo 22, versículo 20. Sim, estou chegando em breve. Isso significa que há uma iminência na vinda de Jesus. Você vê a mesma palavra no capítulo 2, no versículo 16, onde nosso Senhor está escrevendo para uma igreja específica, e ele diz: irei até você em breve, e farei guerra contra eles com a espada da minha boca. E ele veio contra aquela igreja que historicamente aconteceu. No capítulo 3, no versículo 11, veja a palavra: estou chegando em breve, segure firme o que você tem. Capítulo 11, versículo 14, deve ser traduzido da mesma forma. Que lemos isso. O segundo aí já passou, e eis que o terceiro aí, ai, está chegando em breve. No caso das igrejas, o Senhor veio em breve. E no caso daquele ai, veio breve. Então, a palavra se encaixa melhor para ser traduzida como logo, em breve. E vemos isso também no capítulo 22, no versículo 7. Senhor vindo em breve. Então, é um livro profético, mas pretende estar em nossas mentes algo que está chegando a qualquer momento. Isso é o que chamamos de doutrina da iminência. É o próximo evento no calendário profético redentor de Deus. As pessoas muitas vezes me perguntam: o que tem que acontecer antes que Cristo possa vir? Eu respondo: nada. Nada. Nada profeticamente. Ele está vindo em breve. E está vindo em breve há 2000 anos. Isso não exclui um tempo de espera. Obviamente já se passaram 2000 anos, mas toda a igreja sempre viveu nesta expectativa. Você encontra até mesmo na linguagem dos epístolas do Novo Testamento. Vou apenas dar-lhe uma ilustração. 1 Pedro capítulo 47. O fim de tudo está próximo. Isso há 2000 anos atrás. Mas, obviamente, Deus não está limitado por nenhum relógio. Em 2 Pedro 3,8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Deus eterno não mantém um calendário ou um relógio para que a igreja, a partir da escrita do Novo Testamento, sejamos avisados de que ele virá em breve e que esse é o próximo evento no plano profético de Deus. Lucas capítulo 12, apenas para reforçar, dos lábios de nosso Senhor, versículo 35, ele diz: estejam vestidos em prontidão, mantenham suas lâmpadas acesas. Sejam como homens que esperam por seu mestre quando ele retornar da festa de casamento, para que possam imediatamente abrir a porta para quando ele vier e bater. Bem-aventurados os servos a que o mestre encontrará alerta quando vier. Verdadeiramente digo que ele se preparará para servir e o fará reclinar-se à mesa e subirá e os servirá. Que venha na segunda vigília, das 9 à meia-noite, ou mesmo em um terceiro, e os acha tão abençoados, são aqueles escravos, tenha certeza disso. Se o chefe da casa soubesse a hora que o ladrão estava chegando, ele não teria permitido que sua casa fosse arrombada. Você também esteja pronto, porque o Filho do Homem está chegando em uma hora que você não espera. Essa é a essência da iminência. Iminente acontecerá em breve. Não sabemos quando. Qual é o chamado para a igreja?
tem sido por 2000 anos para estarmos sempre prontos. A natureza deste livro é a revelação divina, o tema central é Cristo, a fonte é o próprio Deus que deu esta revelação, os destinatários específicos são os crentes, os escravos, os servos de Cristo, e o caráter profético é que nos leva ao futuro para a consumação do plano redentor de Deus para esse mundo e este universo. Agora, teve uma entrega sobrenatural também. Volte comigo ao versículo 1. Foi comunicado pelo seu anjo. Pelo seu anjo. Isso também é repetido no final. No capítulo 6, 22, no versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testemunhar para vocês estas coisas. Este é o único livro do Novo Testamento que basicamente foi entregue por Deus a João para nós por um anjo. Por um anjo. Agora nos lembramos de Atos 7 e Gálatas 3, que a lei do Antigo Testamento foi dada, transmitida por anjos. É o único livro do Novo Testamento que tem essa distinção. Este é um livro cheio de ministério angelical. Deus liberta seres angelicais na história que está escrita aqui. Na verdade, há anjos em quase todos os capítulos. Eu acho que não há anjos. Bem, há mensageiros, que são mensageiros humanos do capítulo 2 e 3, mas começando no capítulo 4, acho que pode haver apenas 3 capítulos que não incluem anjos. 67 vezes que os anjos são mencionados aqui. Então vamos nos familiarizar de perto com a operação dos anjos no futuro. E depois, houve o agente humano que recebeu a comunicação de Deus por um anjo. Esse é seu servo, João. João, o apóstolo. Família de Pedro e Tiago e João. Agora ele recebeu esta revelação e a escreveu 60 anos após a morte de Cristo. Morte no final do primeiro século. Na época em que recebeu, ele estava no exílio, em uma ilha chamada Patmos, no Mediterrâneo. Eu estive lá várias vezes. Incrível lugar rochoso e pedregoso. Ele provavelmente era um adolescente. Talvez no final da adolescência, quando Cristo foi crucificado. Ele está agora 80 anos. Ele estava com Cristo durante seu sofrimento, a primeira vez que ele veio, e agora ele teve a alegria de registrar sua glória. O versículo 2 diz que foi ele quem testificou. João que testificou das palavras de Deus, o Apocalipse de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. A mesma coisa, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ambos se referindo à revelação sobrenatural, até mesmo a tudo que ele viu. O fascinante sobre este livro é que quando você olha para outros livros da Bíblia, ele é basicamente a revelação das palavras. Revelação de palavras. Esta é uma série de revelações e imagens. Temos algumas daquelas do Antigo Testamento, temos algumas visões, mas esse é um livro que está carregado com elas. Existem palavras que são reveladas, é claro, neste livro, particularmente no capítulo 2 e 3. Mas é principalmente o que João vê, que ele escreve. Para que você tenha uma ideia do livro, esta é uma verdade que nunca foi conhecida antes de João a descobrir, que Deus a deu a ele por meio de um anjo. E qual é o benefício disso para nós? Versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve, que entende, que presta atenção a tudo o que está escrito. Novamente, apenas aponto que é indesculpável ignorar este livro. Não é difícil. Não é uma das cronologias mais simples de todos os livros da Bíblia para nós, para seguir. Por que você ignoraria isso?
quando diz no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, ouve e entende esse livro. Está carregado de bênçãos. E novamente, a mesma promessa é dada no capítulo 22 novamente. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. E João diz, fui eu quem ouvi e vi essas coisas. Você é abençoado se entender este livro. Você é abençoado de maneiras que são simplesmente maravilhosas, incríveis. Incríveis. Você não tem medo do futuro. Essa é uma bênção. Há 7 bênçãos nesse livro. Capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Capítulo 14, bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Esse é o capítulo 14. No capítulo 16, bem-aventurado aquele que fica acordado e guarda consigo as roupas que não vá nu e seja envergonhado, exposto. É isso quando Cristo retornar. No capítulo 19, bem-aventurados que são convidados para ser as bodas do Cordeiro. No capítulo 20, bem-aventurados os santos, os que participam na primeira ressurreição. No capítulo 22, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. E novamente, no capítulo 22, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam passar pelos portões do céu para a cidade eterna. Leia, ouça, preste atenção a todos presentes. Leia esse livro é celestial, ele é angelical, é levado com visões do céu. Ao mesmo tempo, é projetado para ser compreendido, para que possa encorajar e abençoar os sofredores, perseguidos, lutando, pacientes, cristãos esperançosos, com triunfo glorioso, chegando em breve. Para sempre, essas 7 bênçãos, 7 bem-aventuranças são consistentes com a forma como este livro foi concebido. Muitos 7 estão nesse livro. Apenas ouça. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 anjos, 7 frásticos ou arcos, 7 montanhas, 7 reis. E isso não é por acidente. Não é por acidente. E depois, como acabei de apontar, 7 bem-aventuranças abençoadas. 7 anos de julgamento. 7 divisões de cada uma das cartas das 7 igrejas. 7 eu sou de Cristo. E 7 doxologias. Por que tantos 7? Porque é o número da plenitude e conclusão. Remonta a Gênesis 2:3. E no 7º dia, o que Deus fez, ele descansou. Porque tudo foi feito. Esse livro é a plenitude da revelação de Deus. E quando esta história terminar, será o fim de tudo. Em relação a este universo, será o fim. No capítulo 22, novamente, versículo 18, testifico a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar, Deus acrescentará para ele todos os flagelos desse livro. Então, quando Deus disser, eu estou assinando, é isso. Se você vier e quiser acrescentar algo que você acha que é uma revelação de Deus, você corre o risco de receber as pragas que estão escritas nesse livro. Por outro lado, no versículo 19, diz que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Isso é lindo, isso é sério. Você não pode acrescentar nada, você não pode tirar nada. Isso é a plenitude da revelação de Deus. Deus assina esse livro, nesse ponto. Em seguida,
uma nota final sobre o versículo 3 é que o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo no sentido épico. Está próximo. E diz que no capítulo 22, como eu acabei de apontar para você, o tempo está próximo. Temos que viver à luz do fato de que o tempo está próximo. Ele está chegando em breve. E pode não parecer próximo de você. Mas como eu disse, um dia como o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De atraso será longo. Lucas 18 basicamente diz que o atraso será tão longo que as pessoas começarão a acreditar que ele não voltará. Na verdade, encontramos em Pedro que os esclarecedores dirão: onde está o sinal da sua vinda? Eles zombarão dos crentes porque eles não acreditam na sua vinda. Mas ele virá. Em breve. Está próximo. É o próximo evento. Frequentemente me perguntam se você acha que a vinda do Senhor está próxima. Eu digo sim. Mais próxima do que nunca. Claro. Que sempre foi próximo. E sempre foi em breve. E sempre esteve próximo. É a perspectiva de Deus sobre a temporalidade, mas está mais próximo do que nunca. Então, nos versículos 4 a 6, há uma incrível e divina formação ou afirmação. Uma afirmação divina. Veja o versículo 4. João para as 7 igrejas que estão na Ásia. Agora, essa carta você sabe que as cartas do Novo Testamento às vezes eram enviadas às igrejas. A carta de Paulo foram enviadas às igrejas. As cartas de Pedro foram enviadas às igrejas. A carta de Judas e João foram enviadas às igrejas. Algumas das cartas de Paulo foram enviadas a indivíduos. Firmam, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Esta não é diferente. Apenas isso. Não é enviado para uma igreja. Isso é enviado para 7 igrejas. Para 7 igrejas na Ásia. Ásia Menor, que é a Turquia moderna. Havia 7 igrejas e elas estão listadas no versículo 11. Havia 7 igrejas em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a rota postal da Ásia Menor. Essa é a rota. Enquanto João recebeu e escreveu o Apocalipse, e como veremos, ele escreveu, o Senhor instruiu a fazer isso. No versículo 19, quando ele escreveu a revelação, como veio a ele teve que fazer 6 cópias delas. Então foi levado pelos mensageiros para cada uma daquelas igrejas ao longo da rota postal, e uma das cópias foi deixada em cada igreja. A quem foi dirigida. Então veio uma saudação muito familiar. Graça para vocês. Paz e graça para você. Eu peguei emprestado sem caso você não soubesse, graça para você. A saudação padrão captura a riqueza de nossa fé cristã. Graça e paz. Consistente. Mas aqui vem uma afirmação deste livro. Pela Trindade. Deus é claro, e Cristo, e o Espírito Santo, são a fonte da graça e da paz. Então, a saudação às igrejas está aqui. A revelação, e junto com ela, graça e paz daquele que é, e foi, e que há de ser e de vir. O retorno de Deus, o Deus eterno. Quem é, quem foi e que está por vir. Este é um título usado para se referir a Deus. Os 2 últimos desistem da parte que está por vir, porque quando estão falando dele, ele já veio. Então tem uma afirmação de Deus. O Deus eterno está dizendo: este livro eu valido. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo cétuplo, que foi emprestado de Isaías 11:2, onde você tem 7 características distintivas do Espírito Santo. O Espírito Santo é em toda a sua plenitude, e novamente são outras 7. Então a validação deste livro vem de Deus o Pai e vem do Espírito Santo. Então, lemos o versículo 5 de Jesus Cristo. Deus o Pai e Deus o Espírito envia-nos graça e paz
e a validação desta revelação divina. Então João se move para Jesus Cristo, aquele que é o tema central do livro. E com isso, se lança na descrição magnífica do Senhor Jesus Cristo. Descrição gloriosa, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. E ele nos fez ser um reino de sacerdotes para Deus, o Pai. E ele expõe todas essas características magníficas de Cristo. Agora, o livro inteiro é uma série de visões de Cristo enviadas aos apóstolos perseguidos e desanimados que estavam no exílio. E ele é um prisioneiro em uma pilha de pedras. Ele é um prisioneiro por causa de sua pregação do Evangelho. Isso não é só de Jesus Cristo, João. Então, vira a esquina. Isso é sobre ele, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o governante dos reis da terra, aquele que nos ama, nos redime, nos fez sacerdote do reino para nosso Deus e Pai. A ele seja a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Agora, há uma série de passagens que são sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, fora dos evangelhos. Isaías 5, versículo 3, nos mostra seu sofrimento e sacrifício. Mateus 17 nos mostra seu esplendor. Filipenses 2 nos mostra sua submissão. Colossenses 1 nos mostra sua soberania. Hebreus 1, sua superioridade. Mas de todos os capítulos, nenhum apresenta a revelação mais gloriosa, esperadora do Senhor Jesus Cristo, do que Apocalipse, capítulo 1. E há 3 títulos dados a ele. Primeiro, a testemunha fiel. Testemunha fiel. Isaías 55, 4 profetizou o Messias como uma testemunha aos povos. Uma testemunha aos povos. Uma testemunha da verdade. Ouça João 18:37. Jesus disse isso: para este fim eu nasci, e por essa causa eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade de Deus. A palavra testemunho é martise, e tem exatamente o que você ouviu em mim dizendo, a palavra grega, conotações de martírio. Aqueles que foram testemunhas fiéis, muitas vezes acabaram mortos. Embora Cristo não tenha morrido como um mero mártir, ele certamente foi martirizado por falar a verdade. Ele foi testemunha da verdade de Deus. E foi uma testemunha até a morte no tribunal de Pilatos. Ele não recuou da verdade, ele não negou que era filho de Deus, ele afirmou a verdade, ele sempre reafirmou a verdade, não importa o custo. Ele não podia negar a verdade, não importa o preço, porque ele foi fiel como testemunha até a morte. João não apenas se refere à sua fidelidade como testemunha até a morte, mas também à sua ressurreição. Ele é o primogênito dos mortos. De todos os que já morreram, ele é o primeiro. Isso é o que significa que o primogênito foi o filho, foi o herdeiro da herança. Tendo morrido pela verdade, que ele testemunhou tão fielmente, ele então ressuscitou dos mortos, e todos que já morreram e ressuscitaram, ele é o primeiro na classificação da supremacia e preeminência. Ele é o preeminente, exaltado, é o número 1, a uma posição acima de todas as outras posições. Recebe um trono, a ele todo joelho se dobrará. Salmo 39, 27, eu também farei dele, meu primogênito, o mais alto dos reis da terra. O livro é a história desse evento. É a história de Cristo tomando o seu lugar como rei. Esse é o livro de Apocalipse. No terceiro título que ele dá é que ele é o governante dos reis, é o rei dos reis.
Ele é testemunha fiel até a morte. Ele é aquele que o primeiro a ressurgir dos mortos. Ele é o Supremo e ele é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Ninguém é mais elevado do que ele. Capítulo 19 do Apocalipse, versículo 16. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Daniel 4, ele é chamado o Rei do Céu. Mateus 2, ele é o Rei dos Judeus. João 1, ele é o Rei de Israel. Timóteo 1, ele é o Rei de todos os tempos. Salmo 24, ele é o Rei da Glória. Apocalipse 15, o Rei dos Santos. E então, no capítulo 19, o Rei dos Reis. Isso é tão impressionante para João, que ele vai receber essa revelação, que é tão impressionante, que ele rompe em uma doxologia. Veja o versículo 5. Para aquele quem ele acabou de falar. A testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, governante, rei das terras, para aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por seu sangue. E ele nos fez ser um reino, sacerdote para seu Deus. E Pai, para ele, seja a glória e o domínio para todos sempre e sempre. Amém. É um hino exaltado de louvor. Aquele que nos ama, não nos amou, que nos ama no tempo presente. Muitas vezes pensamos o amor de Deus em termos de experiência passada. O amor de Deus é uma realidade presente. Ele está com força total nesse momento, agora. Como quando entregava Jesus aos horrores da crucificação e do Calvário. É Ele que nos ama agora. E porque nos ama, nos fez ser um reino. Uma designação coletiva para todos os crentes. Ele trouxe para o seu reino. A esfera do governo de Deus, onde as pessoas entram pela fé, devido à obra de Cristo na cruz, é a ressurreição. Ele nos ama o suficiente para nos tornar um reino. Uma comunidade de santos para sempre, sob o seu amoroso governo e proteção. Ele nos deu a realeza, uma linhagem real, para reinar com ele. E outra evidência do seu amor é que ele nos fez sacerdotes para o seu sangue. Deus é o Pai, este é o fim do sacerdócio. O sacerdócio irônico foi abolido. Somos todos sacerdotes. Não precisamos de sacerdote para ficar entre nós e Deus. Ele nos fez sacerdote de Deus e Pai. Temos acesso constante à presença de Deus. Isso é algo que era desconhecido na antiga aliança. Que coisa incrível, incrível de se contemplar. Esse supremo amor, o que Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que olha para a sua cruz e que nos fez ser súditos no seu reino, para reinarmos com Ele, e nos deu, como sacerdotes pleno, acesso a Deus, o Pai. Podemos chegar com ousadia ao seu trono. Não é de admirar que João feche a Ele a glória e o domínio para todo sempre e sempre. Amém. Para entender a plenitude de tudo isso, você precisa entender o livro do Apocalipse. Porque ele se expande em todas essas incríveis glórias. Tendo dito tudo isso, é uma reiteração no versículo 7 e 8 do tema desse livro. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. É isso que diz. Todo o olho verá. Todo olho. É consistente com o ensino do nosso Senhor em Mateus 24 e 25. Ele é vindo com as nuvens, e ele saiu das nuvens, ele age como se ele estivesse voltando com as nuvens. Da mesma forma, todos os olhos o verão. Todos o verão. Mesmo aqueles que os transpassaram, ou seja, os judeus. Foram os judeus que os transpassaram, não os soldados romanos, mas os judeus. Foram os judeus que são crucificadores de acordo com João. Mas os judeus o verão. Alguns deles já terão sido salvos quando ele chegar,
sob a influência dos 144 mil e as duas testemunhas de Apocalipse 11, Zacarias 12, disseram que olharão aquele que transpassaram e chorarão por ele como um filho único, e a salvação estará aberta para eles. Então, quando aqueles judeus, o povo que o transpassou, o virem, eles chorarão, e o luto em Zacarias é incrível. Eles lamentam seus pecados, geração após geração e geração de rejeitar o seu Messias. Mas não apenas os judeus o verão e chorarão por todas as tribos da terra, os gentios, todos os outros chorarão por ele. O luto deles é diferente. Eles não estão de luto por um arrependimento. De acordo com Zacarias, os judeus chorarão em massa, em massivo arrependimento, em todo o país. Mas não os gentios. Os gentios, eles lamentarão de uma maneira diferente. É uma palavra diferente. Uma palavra em relação aos judeus, no luto em Zacarias, é uma palavra que usa de arrependimento. Esta palavra para os gentios é literalmente capto. Isso significa cortá-lo. Tem a ver com a religião pagã, onde quando as pessoas estavam em um luto horrível, elas se cortavam, se flagelavam, como profetas de Baal, frenéticos, em pânico, que cortaram primeiro. 1 Reis 18. Este não é o lamento do arrependimento, mas todos lamentarão de algum arrependimento. Os judeus, todas as tribos da terra, se cortarão, eles se flagelarão, eles invocarão as montanhas para esmagá-los e escondê-los de sua face, no Apocalipse. E a sua resposta final, então, será Amém? Amém. Uma palavra final é certo, porque no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega. O que Deus quer dizer com isso? O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Cada palavra que já foi falada, toda a verdade que já foi articulada, tudo que já foi conhecido e comunicado por aquelas letras de Alfa a Ômega. Alfa e Tchá em hebraico. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo no alfabeto que é uma maneira engenhosa de armazenar e comunicar todo o conhecimento. O alfabeto, quando organizado em combinações quase infinitas, contém e transmite todo o conhecimento. Deus está dizendo, eu tenho todo esse conhecimento. Eu estou dizendo a você que isso vai acontecer. Isso é Deus dizendo, eu sei tudo. Eu sei tudo. Você não consegue juntar uma palavra que eu não saiba. Ele sabe que Cristo está vindo, ele sabe tudo mais, ele tem todo o conhecimento. Não há nada que ele faça, nada que possa existir fora do seu conhecimento. Portanto, não há nada que possa alterar o plano divino. Ainda mais, esse plano, não apenas ele conhece tudo, ele é onisciente, mas ele, João escreve, diz que o Senhor, Deus é, que foi, ele é o que há de vir. Ele não apenas é onisciente, ele é onipresente. Ele afirma a presença eterna do Deus eterno. Em todos os assuntos, todas as questões, todas as pessoas, todos os eventos, todos os lugares, todas as realidades, por toda a eternidade, tudo é conhecido por ele. Nada é desconhecido.
para Ele. E Ele está sempre presente em todas as coisas, em tudo. Deus sempre presente está dizendo, porque eu tenho todo o conhecimento, porque eu estou em todos os lugares, e todo o tempo, tudo que eu digo sobre a vinda de Cristo acontecerá. Então ele assina no final do versículo 8, Todo-Poderoso. Isso é onipotência. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus garante que isso vai acontecer. Jesus Cristo, uma vez deixou o céu para a terra em humilhação, Ele fará isso novamente em exaltação. Uma vez Ele deixou a terra para ser morto, Ele fará isso novamente para matar. Uma vez Ele deixou o céu para servir, Ele agora fará isso para ser servido. Uma vez Ele deixou o céu para oferecer graça, Ele agora fará isso para exigir justiça. Ele uma vez deixou o céu para buscar e salvar, Ele fará isso novamente para procurar e destruir. Julgar e destruir. Esse livro nos dará a história no futuro, a validade pela Trindade e pela onisciência e onipresença e a onipotência do nosso Deus. Esta é a história do futuro. Pai, que somos tão privilegiados e tão abençoados por receber uma revelação tão incrível. Não temos desculpa se não valorizarmos cada parte dela e encontrarmos nessa bênção, além da bênção, bênção após bênção. Obrigado por nos revelar isso. Sabemos que há muitas coisas que não podemos entender, mas aqui está algo que podemos e devemos entender, que muitos ignoram. Muitos sentem que não são obrigados a entender esse livro porque ele é muito difícil. Quando o Senhor nos ordenou que leiamos para aprendê-lo, para ouvi-lo e entendê-lo. E então, com João, irromper em exaltação e louvor, por causa das suas verdades gloriosas, e dizer, como ele mesmo diz, assim, venha logo, Senhor Jesus, a ti todo o poder, a glória, domínio para todo sempre. Amém. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se em nosso canal.